Muito boa noite. Eduardo, você aceita É o jeito, né, meu irmão? casar comigo? Os caras reclamando que eu falo irmão pra você. Eu tenho que colocar do jeito certo, você colocou errado. É? Ó, gente. Nossa aliança, dá pra ver? Será que tá focando? Minha unha, eu tô pintando, tá toda borrada. Ó. Tá escrito Vanessa. a mesma coisa nas nossas duas alianças. Tá bom. A minha é cheia de brilhantes. Falta um solitário, mas ele não me deu ainda. Tá aqui, vamos jantar, os cães aqui, família reunida, pra falar de quê? Produtos Ivone. Dia dos Pais. A gente queria fazer o vídeo igual do Dia das Mães. É, Então a gente conseguiu presentear os pais também. só não filmamos. Não filmou. Não filmou, porque não deu pra fazer a organização lá. E a grana tava mais curta do que no Dia das Mães. mas... Não pro presente dos pais que a gente deu, mas pra ter mais pais. Eu queria fazer com o tio Fernando, que é o pai do Léo. Então, igual eu fiz com a mãe, entendeu? Mas ainda farei. Ano que vem vai ser mais fácil. Ano que vem vai estar mais bem elaborado do que esse ano. Esse ano deu uma apertada aí nesse momento. Mas agora tá tudo bem. Não é? Não, é porque... Paternidade. A galera pensa que assim, o youtuber é assim, né? É, Só que, gente, você tem que entender uma coisa, tem né? que organizar. Tem que ser organizado e fora que não é porque você ganhou tanto no mês que no outro você vai ganhar a mesma coisa. Pois é, pandemia foi complicado também. Sim. Deu uma bela de uma cortada. Estamos aqui jantando Precisa de um show, né? comida japonesa. Vai Tá te pegar o falando aí, show. Eduardo. Comida japonesa, porque faz tempo que a gente não comia comida japonesa, né, Vanessa? Sim. Então estamos aqui comendo comida japonesa. Os cães já jantaram, porém, eles querem comer a nossa comida, como sempre. O cachorro tá sempre com fome, saco sem fundo. Quer ver? Toma aí, Totti. Vem cá, Pibi. Toma. A Phoebe analisa as comidas antes de comer, ela é xarope. Aí come. Pegou o show aí, Vanessa? Enfim, eu vou falar de paternidade. Porque ambos os dois têm experiências diferentes com paternidade. Sim. Quais são, no caso, as nossas diferenças? Os meus pais ainda são casados e o Eduardo tem pais separados, né? Sim. Então já é uma Já é uma certa diferença. E eu acho que é uma diferença que é uma crescente hoje em dia. Eu acho que todo mundo, pelo menos, tem um amigo Tá, todo mundo ou conhece mais, alguém. né? Que tem... Eu vou comendo, tá? Enquanto isso. que é filhos que têm os pais separados. Uhum. Mas ainda assim, a partir, eu acho que desse momento, assim, do lance da separação, que os pais se separam, cada um vai ter uma experiência diferente com relação a isso. Os meus pais são casados há 30 anos. E A desses gente deu uma viagem pra eles. Demos ano passado, eles viajaram, a gente deu de presente. E aí, desses 30 anos, os frutos são nós quatro, no caso, eu e os meus irmãos. E o legal dessa Amanda, viagem Sara e o Gabriel. foi uma dos melhores vídeos que eu já recebi, né, de zap. Foi o do pai dela. Porque ele gosta de filmar a natureza. Olha que bonito. E ele ficava lá, só que bonito, ó. Eita, Deus é maravilhoso. Que lindo, olha só, nós estamos aqui, altas pausas. Bom, mas fala sobre o seu pai. A gente falou sobre as mães, agora fala sobre o seu pai. O Val. Meu pai, o Valmir. A gente tá 5 meses sem vê-lo. Eu quero chorar. Faz 5 meses. Eu vou chorar, fala você. Quer que eu fale sobre o seu pai? Não, a gente fala pro pai. Não, eu vou falar sobre o seu pai. Faz 5 meses que a gente não vê eles, né? Porque eles moram em Pirituba, a gente mora em Santo André. Então, quando a gente ia fazer o nosso aniversário, então ia se reunir todo mundo, tá? Eles vinham pra cá, tá tudo organizado e acabou que a gente teve que adiar. E a gente tinha uma esperança que, sei lá, bom, parando em março. Lá em junho tá show, mas não ficou show, entendeu? Então foi complicado, então foram postergando esses momentos e tal. Não quer dizer que não tem contato físico. Mas continua se falando normalmente e tal. Mas é complicado, porque ela nunca ficou tanto tempo afastada dos pais, entendeu? Tanto que ela só casou e era morar com os pais antes. Né? Casou e veio morar comigo. Opa, desculpa. Aí, pega a mão. E, cara, o Valmir é um cara único. Ele é o cara que faz amizade com você na fila do banco. E assim, ele me recebeu muito bem na primeira vez que a gente se viu. Ele foi muito receptivo. Pergunta, e assim, é o cara que faz amizade fácil, então ele perguntou sobre família e tal. E eu me senti muito acolhido por ele. A gente tem um relacionamento muito fácil. A gente cozinha junto, faz churrasco junto, aí faço peixe, aí eu saio com ele pra comprar as coisas. E a gente se organiza e, pô, a gente se dá muito bem. Assim, eu conheci ele, eu já tava com 28 anos, não era mais uma criança. Mas assim, é como se fosse meu pai também. Ele me acolheu como filho, me abraçou como filho e cuida de mim como filho, entendeu? Zela por nós e etc. Tô falando bem? Se você não quer falar, hein? E a gente se dá muito bem. É um cara que é um exemplo, batalhador pra caramba, veio do nada, se fez
e sustenta uma família, ajuda os irmãos. É um cara realizador. O Valmir é realizador. E de tudo, na sociedade, na família. E é um cara que cuida de todo mundo. Ele é bem parecido com a minha mãe nessa parte, assim, né? Zela por todo mundo, tá sempre de olho em todo mundo. Todo mundo precisa de alguma coisa, vai falar com ele. Né? Tem a personalidade muito parecida. Nessa parte ele é parecido com a minha mãe. Fui bem? Mandei bem no seu pai? Sim. Você quer fazer mais algumas colocações? Já. E ele liga sempre, ô, tudo bem? Como é que tá a família? Sempre perguntando de todo mundo, sempre... É detalhista, sabe? E eu acho isso muito bonito, eu acho muito louvável o meu sogro ser desse jeito. Então eu tive sorte também, né? Nós dois nos demos bem. Sim. Dos dois lados, nunca houve absolutamente nada. Nada. A nossa família sempre se deu bem de primeira. Uhum. Então, assim, tipo... Meu pai ama carne de cordeiro. E aí, tipo, sempre que eles vêm pra cá fazer churrasco, o padrasto do Eduardo sempre compra carne de E faz pra cordeiro ele. e faz pra ele. Também gosta, sabe? Sim. Então, tipo, meu pai é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Uhum. Dá bom Realmente dia, é. bom dia pra todo mundo, sabe? Tipo, Pessoas meu pai, unânimes são poucas. Meu sogro é unânime. Ele consegue conversar com qualquer pessoa. Todo mundo gosta dele. Qualquer pessoa, sabe? Assim. E no caso, meu pai teve assim, não tem essa quantidade hoje, mas são ao todo em 9 irmãos. Uhum. Ele cuida do mundo. E meu avô sempre ficava muito tempo fora, então Seu avô era caixeiro viajante, né? Tipo assim. Então, tipo assim, ele precisou também ser uma das pessoas que cuidava da família, então começou a trabalhar muito cedo. Meu pai não terminou de estudar. Uhum. Então, tipo, ele precisava ajudar a sustentar a família. Então, tipo, ele quem sempre ajudou a minha avó e tal. Sempre ajudou todos os irmãos. Tipo, todos os irmãos. Então, meu pai é meio que o centro, assim, sabe? Uhum. E, consequentemente, eu digo que, assim, a minha família meio que é o centro, tanto de um lado quanto do outro. Uhum. Então, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Então, meio que todo mundo precisa... Se todo mundo precisar... É na casa dela. Inicialmente, é sempre na minha casa. É. Então, onde vai surgir tal coisa e que vai precisar ter uma iniciativa X, acaba sempre surgindo da minha casa e isso sempre foi visto dessa forma. Uhum. Todo mundo que conhece meu pai É unânime. gosta muito dele. É. Ele é uma pessoa Show! Ele é? Show. Bom, com meu pai, com meu pai o negócio é mais denso. Eu me dou muito bem com meu pai, muito bem. Tenho uma relação ótima com meu pai, tenho uma relação ótima com o padrasto. Me dou bem com os dois. Mas eu tenho essa consciência que eu considero dois pais. Porque assim, meu pai, eu vou falar do meu pai. Meu pai, ele é um cara que a base dele é muito difícil. Porque assim, meu pai, ele é o mais novo e tenta entender essa conta. A mãe do meu pai teve 17 filhos. A mãe. Meu pai é o número 17. A mãe do meu pai morreu quando meu pai tinha 40 dias de vida. Então meu pai foi criado por uma madrasta. Essa madrasta teve mais 13 filhos. Então eles são 30. São muitos filhos. Então assim, meu pai ele não conseguiu desenvolver na infância dele uma convivência de relação de mãe e filho, que é muito importante também, né? Com o pai é a mesma coisa, é muito filho. Então assim, por mais que eu não duvido que não tivesse amor, mas a relação era afastada. Então era a irmã mais velha que cuidava, etc, os irmãos mais velhos, porque não tinha como. Imagina um pai cuidando de 30 filhos, né? Eu sei que eu não conheço a fundo a história da família do meu pai, porque ele não fala muito, mas eu sei, as coisas que eu sei assim, eles tinham um padrão de vida bom, considerado para Alagoas, Canapi Alagoas, que é a família do meu pai, né? Tinha um padrão de vida bom, mas não era nada fácil, assim, né? Era difícil também, ainda mais para tanto filho. Uhum. Então meu pai, ele não teve base na infância, isso teve um peso muito grande. Hoje eu entendo, quando eu era jovem eu não entendi, tá? Hoje eu entendo. Então ele não teve base e isso foi muito forte na vida dele depois. Então meu pai conheceu minha mãe, meu pai tinha 24 anos, minha mãe engravidou, não foi nada planejado, eles casaram correndo, minha mãe tava de 8 meses grávida de mim, e aí tentaram tocar a vida, mas foi complicado, entendeu? Hoje eu entendo que meu pai ele é o melhor pai que ele consegue ser. Porque assim, apesar de todas as dificuldades que a gente teve ao longo do meu crescimento, meu e do meu irmão, do Cauê, por mais que a gente tenha tido dificuldades, ele sempre tentou ser o mais presente possível. Quando eu era mais novo, eu não entendia a ausência do meu pai. Hoje eu sou mais velho, eu entendo. Não é porque ele não queria, eu acho que ele não conseguia, porque ele não teve essa base. E hoje eu compreendo isso. Então eu aceitei meu pai
do jeito que ele é. E fiquei muito melhor depois disso. A questão é que, assim, quando você entende que, assim, cada um entrega o que tem. Exato. Então, assim, o pai não teve boas referências e referências sólidas de relacionamento Sim. quando era criança. E a gente constrói isso na nossa infância. Exato. E conforme a gente constrói, é por isso que, assim, você vai ter um relacionamento, às vezes, um pouco mais próximo, às vezes não tão próximo. Isso é solidificado na infância. Então, assim, se você não tem na infância isso que acabam gerando, assim, traumas e tal, e que a gente descobre só na vida adulta, ou às vezes demora muito mais pra descobrir. Mas quando você compreende isso e você sabe, às vezes com mais afinco com a história, de onde saiu e tal. Porque, assim, tem o lance, né, de, se você não teve um bom pai, seja um bom pai. Sim. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, nem todo mundo consegue ser a melhor pessoa e tirar isso de letra. Eu já acho que a sua mãe conseguiu isso melhor. Minha mãe conseguiu melhor, mas a minha mãe teve uma base melhor também. Exato. Meus avós maternos foram casados a vida inteira, né? Minha avó já é falecida, mas assim, foi até a minha avó falecer. Meu avô continua vivo, graças a Deus, é uma das bases paternas que eu tenho, entendeu? Então, assim, durante o meu crescimento, eu não fui um adolescente rebelde, então eu não dei esse trabalho, sabe? De, meu Deus, meu pai e tal. A gente teve dificuldade sim, mas eu acho que minha mãe conduziu bem essa parte e eu consegui enxergar em outros homens uma referência paterna, então eu tive várias ao longo da vida. Meu padrinho Miro, que já é falecido, foi uma baita de uma referência paterna, um cara doador pra caramba, ajudou muita gente, abriu a porta da casa dele, inclusive meu pai morou na casa dele quando era novo. Ele empregou meu pai no primeiro emprego dele, então até meu pai desenvolveu o talento que ele tem. Meu pai é um excelente cabeleireiro e meu pai conseguiu prosperar na vida por causa dessa profissão. Hoje meu irmão trabalha com meu pai, né? Então eu vejo só vitória nisso. Tem o meu tio Fernando, que é o pai do editor, do Cascão, do editor também, que, cara, o tio Fernando era o meu tio que eu conversava de videogame, sabe? E tipo, meu tio é bem mais velho, assim, ele não é tão novinho. E ele sempre se interessou por tecnologia, então meu tio foi o primeiro a ter computador. Essas coisas nerds, foi o pai do Leonardo, do editor, que me colocou nesse mundo, assim, de interesse de tecnologia e tal, foi o tio Fernando. E foi uma baita referência, como a mãe dele, a mãe do Cascão, é minha segunda mãe, o tio Fernando é meu segundo pai. Eu tenho meu tio Aldair também, que veio morar com a gente quando eu tinha 12 anos, que foi bem no período que os meus pais se separaram. Então ele foi muito importante nessa hora. E assim, eu vejo meu tio Dair é 12 anos mais velho que eu. E a gente tem uma troca muito boa com relação a isso. A gente foi muito importante pra ele na história dele, nessa fase, e ele foi muito importante pra gente. A gente se ajudou muito. Então quando meu pai saiu de casa, meu tio Dair tava em casa. Então ele é irmão da minha mãe. Então ele deu uma base muito boa pra gente também nisso aí, sabe? E também tem o Roberto, que é o meu padrasto, que veio um pouco tempo depois, quando eu tinha quase 14 anos. Ele começou a namorar minha mãe, eles estão juntos até hoje. E assim, o Roberto, na falta que meu pai deu, e hoje eu entendo, eu não culpo meu pai de nada. É absolutamente nada, eu não tenho mágoa nenhuma com meu pai. Zero. Mas o Roberto, ele tava lá quando meu pai não tava. Então, ele tava na minha formatura, ele me deu meu primeiro carro, entendeu? Então eu sou muito grato ao Roberto também, por tudo que ele fez. Até hoje, e por isso que eu falo, eu tenho 2 pais. Eu não chamo o Roberto de pai, por respeito ao meu pai também, mas o Roberto sabe que eu considero ele como se fosse meu pai também. E a gente já deixou tudo às claras de toda a nossa relação também, sabe? Então eu me dou bem com todos eles. Então eu sou muito grato, porque eu consegui ver isso ao longo da minha vida, consegui passar isso pro meu irmão, o Cauê. Meu pai, ele conseguiu se moldar enquanto ele envelhecia. Então hoje ele cria 2 sobrinhas como se fossem filhas dele, 2 meninas que já têm 20 e poucos anos, moram com ele já há bastante tempo, e ele cuida delas como filhas mesmo. Então ele pagou escola, né? E eu acho que por isso que eu falo, ele entrega o melhor que ele pode, sempre. E hoje eu vejo ele muito melhor do que ele era anos atrás. Então eu vejo a evolução do meu pai e o esforço dele de sempre melhorar. Então eu sou feliz, porque eu tenho uma ótima relação com meu pai, meu irmão tem uma ótima relação com meu pai, a gente se dá muito bem, com o nosso padrasto também, e com nossos tios nem se fala, né? Nunca teve problema nenhum. Então, minhas referências, por isso que eu falo, nossa história é bem diferente, porque a Vanessa teve essa base toda. Eu não tive, mas eu consigo enxergar em vários caras, inclusive no pai dela, essas referências paternas.
entendeu? Então assim, eu consigo pegar, se um dia eu for pai, eu vou conseguir, eu acredito que eu vou conseguir pegar o melhor do meu pai, pegar o melhor do Roberto, pegar o melhor do Valmir e tentar canalizar para um eventual filho se a gente tiver um dia, né? Eu não sei, não planejo, mas se acontecer, é isso. Nem comi. Você fala todos os pais? Quer dar uma pincelada aí, Vanessa? Fica à vontade. Não, mas eu acredito que assim, Sou pai de pet. infelizmente, a relação paterna, em maioria, não é uma realidade em muitas casas. Não sei se em maioria. Acho que em maioria existe uma relação. Eu acho que da nossa geração, não tanto. Eu acho que da geração, talvez da nossa pra frente, hoje, os pais que são hoje, eles Tem uma consciência maior. têm uma consciência maior do que é ser pai. Sim. Eu acho que, claro que assim, existem casos e casos, mas eu tô dizendo assim, não é exceção. Eu tô dizendo que é quase uma regra, assim, que a maioria dos pais não eram tão presentes, por exemplo, de fazer tudo e tal. Não, Na mas maioria das vezes a mãe era a referência A maior, cultura, né? a cultura meio que jogou isso, o pai é o provedor, então ele tem que pagar conta, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar ocupado e tal. E assim, isso vem mudando. Eu tenho muita lembrança do meu pai quando eu era mais novo. Meu pai sempre foi muito participativo, meu pai sentava pra brincar, sabe? Então meu pai sempre foi, por mais que ele trabalhasse pra caramba, meu pai sempre foi o cara que saía 8 horas da noite do trabalho e tal. Mas assim, meu pai folgava de segunda, então ele pegava a segunda-feira pra ficar com a gente, sabe? Buscava na escola e passava o dia com ele, entendeu? Então, eu cresci muito bem com meu pai. Então, acho que isso também contribuiu pra eu entender, né? Lógico, eu não vou falar, nossa, quando eu era jovem eu não senti. Eu senti, né? Sofri, meu irmão também sofreu. Nem vou entrar no mérito, mas a gente sofreu. Mas a gente conseguiu, ao longo do tempo, com a ajuda da minha mãe pra caramba, tá? Minha mãe foi um baita de um pai também, na hora que precisou. Sim. Então, a gente conseguiu entender. E eu aconselho, se você tem uma relação ruim com seu pai, se você tem uma boa, que bom. Mas se você tem uma relação ruim com seu pai, eu não sei o motivo, mas tenta se colocar no lugar dele. Tenta entender de onde ele veio, como era a criação dele. É lógico que tem casos que não tem justificativa, assim, tá? Não romantizando nada, Não. a gente sabe que existem pais tóxicos, tá? Isso é uma realidade. Pai e mãe, mas assim, eu tô falando assim, dentro da normalidade, entender como a outra pessoa se formou, para que o que ela entrega dentro do que ela recebeu. Se ela foi muito carinhosa na infância, se ela recebeu muito carinho, se ela recebeu muita atenção, ou se não, se ela foi criada de uma maneira seca, distante dos pais. Então, as pessoas, assim, eu percebo muito o esforço do meu pai, por isso que eu falo assim, olhe para a história do outro e tente se colocar no lugar. Quando eu olhei para a história do meu pai e eu entendi o que ele passou, cara, tudo filtrou assim, ó. Eu me senti muito mais leve quando eu entendi e compreendi e perdoei. A gente nunca teve essa conversa de perdão, tá? Meu pai já pediu desculpa várias vezes de muitas coisas, e eu também. Mas dessa coisa assim, eu nunca culpei ele, porque eu queria entender. E aí o tempo me fez entender. Eu fui entender, ter uma relação muito boa com meu pai a partir dos 24, 25 anos. Não quer dizer que no período que a gente teve uma relação conturbada, a gente não conviveu. Eu trabalhei com meu pai 2 vezes. Ele foi presente da maneira dele, a gente saía, a gente conversava. Mas tudo começou a ficar bem a partir dessa idade, entendeu? Tanto quando a Vanessa chegou na minha vida, eu já me dava bem com meu pai. Ela não passou por esse... Ela sabe do que eu passei, mas ela não conviveu essa parte. Eu já tinha passado por isso, já tinha sido uma barreira que eu tinha deixado pra trás. Então eu sempre falo, quem conversa sobre pais converse e tenta se colocar no lugar, porque aí pra você mesmo, você vai se sentir melhor e você vai conseguir entender melhor e vai ser melhor pro seu coração e talvez pro coração do seu pai também. Sim, se você não quiser conviver e tal, não necessariamente isso traga uma convivência. Às vezes é só uma leveza pessoal, sabe? Tipo, que pode trazer pro seu coração. Sim. Quando eu digo a relação de pais, assim, que ela não é tão assim, porque, infelizmente, em muitos casos, acaba sobrando mais pra mãe, né? E existe até meio que um comentário que rola até às vezes no TikTok, fala, nossa, que chique, ela tem pai, né? Porque, infelizmente, é uma relação assim, que é complexa e tal, né? Mas é lógico que tem muitos pais que são presentes pra caramba, Sim. que participam. Eu acho muito bonito. E eu acho muito feio quando as pessoas falam, tem gente que não tem pai, por que você tá romantizando? Não é romantizando, porque meu pai me dá, meu pai se dá bem comigo, ele faz coisas comigo. Por que eu não vou valorizar essa parceria? Assim,
Cada um tem seu relacionamento, Exato. cada família tem Se seus você está bem com BOs. seu pai, exalte, porque é maravilhoso. E tem meu avô também, né? Quase não falei. Meu avô foi uma baita referência também pra mim. Criou 5 filhos. Criou muito bem os 5 filhos. Trabalhou a vida toda. Meu avô só parou de trabalhar quando ele ficou doente. Então ele tá trabalhando até hoje. Ele tá com 85 anos. Tá show. O que é isso, Vanessa? E tem todos os meus outros tios, né, por parte de mãe, que eu convivo mais. Meu tio Mauri, um baita de um pai. Meu tio Almir também, um baita de um pai. E tem meus tios, os irmãos do meu pai também, meu tio Geraldo, meu tio Elias, que infelizmente já é falecido também, que foram ótimos pais, são ótimos pais. Então, tem muitos exemplos que eu consegui olhando durante o meu crescimento pra pegar de exemplo também. Então é isso. Feliz Dia dos Pais pro seu pai, se você é pai, Feliz Dia dos Pais pra você. Se você é pai de pet, Feliz Dia dos Pais, ganha até presente da escola. Você ganhou? Cadê? Esqueci no carro. Ah. Mas eu ganhei presente. Dia dos Pais, da escola dos cachorros. Mas, com muito amor. Assim como o Dia das Mães, embora a gente não tenha conseguido filmar, a gente vai filmar um próximo Dia dos Pais. Mas a gente entregou presente sim. No começo, a gente tá só no começo, vocês vão ainda conhecer muito a nossa família. O pai dela nem recebeu ainda, vai receber só amanhã, porque a gente tá gravando no sábado. Mas, enfim, vocês vão conhecê-los aí Em breve. em Vai ter breve. E vlog aí, lá. ao longo do tempo aí do canal, vocês vão ver a nossa família e vão ver Sim. toda a galera. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, faz o cocô, curta, comente, compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Tamo junto. Essa frase não é desse canal. Então faz o kkk. Tamo junto, valeu. Tchau. Tchau.